Olá, o Concerto de Ideias já está no ar. Que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Já teve a oportunidade de falar em público? Pois é, esse é o tema de hoje. E os nossos convidados vão explicar a importância de se comunicar bem e darão aí dicas para uma boa apresentação. E para conversar com a gente hoje e nos ajudar a entender um pouquinho mais esse assunto, está conosco no estúdio aqui o professor Hélder de Mello Moraes. Tudo bom, professor Hélder? Tudo bem, Betina. Muito obrigado pelo convite. Muito bem-vindo novamente ao Concerto de Ideias. Obrigado, eu que agradeço. O professor Hélder é graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC de Campinas. Além disso, ele é mestre em Comunicação e Mercado pela Casper Líbero de São Paulo e atualmente dá aulas aqui no NASP e é doutorando em Comunicação e Marketing pela USP. Também está com a gente hoje aqui a Gaia Machado. Tudo bom, Gaia? Tudo bem, uma alegria estar aqui participando. Seja muito bem-vinda ao Concerto de Ideias. Agradeço. A Gaia é graduada em Jornalismo e mestre em Comunicação pela Casper Líbero. O Hélder e a Gaia são muito bem-vindos, então, no Concerto de Ideias. Primeiro, eu quero saber por que vocês ingressaram na área de comunicação. Professor Hélder. Olha, eu desde criança tenho muita afinidade e sempre quis trabalhar neste ramo. E a área de comunicação me fascina desde então, eu procurei esse caminho por conta disto. E você, Gaia, quando que surgiu essa alegria e paixão pela comunicação? Eu sempre fui uma criança bem comunicativa e foi um caminho meio que natural. Chega naquela época de prestar vestibular e testes vocacionais e eu me encantei. A minha primeira faculdade foi rádio e televisão. Sim. E depois o jornalismo. E sempre com o objetivo de transmitir conteúdo para as pessoas, de ter relevância de fato na comunicação. E aí segui por essa carreira e não saí mais. Que tem sido natural, né? Sim, com certeza. Parece que pra gente que trabalha na área de comunicação, falar em público é algo natural. Mas para muitos profissionais, falar em público é importante, mas é muito difícil. As pessoas têm muito medo, né, professor Hélder, de falar em público? Muito medo, Betina. Há quem diga que falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Até parece que tem uma reportagem, depois a Gaia pode confirmar com a gente, que mostra que as pessoas têm mais medo de falar em público em relação a medo de morrer. Realmente é um... É curioso isso, né? Acredito que é, sim, um temor muito grande das pessoas. Por que será que as pessoas têm tanto medo de falar em público, Gaia? Medo de se expor? Qual seria a principal dificuldade? Eu acredito que tem muito essa questão de se expor, né, de estar diante do julgamento do outro e também, em alguns casos, a questão do domínio do conteúdo. Eu acredito que nós vamos seguir nesse tema, sim. Mas nem sempre quando você tem o conteúdo, você se sente à vontade para transmitir. Falar sobre ele. Então tem muito de autoconhecimento e de segurança mesmo para passar a sua mensagem para o outro. Mas de repente a gente está conversando aqui, alguém em casa está nos acompanhando e diz assim, mas eu não preciso falar em público, a minha profissão não exige isso, mas precisa se comunicar com outras pessoas, de repente apresentar ideias, professor Hélder. Então falar bem é pré-requisito para qualquer profissão. Não tenha dúvida, Betina, a comunicação é algo muito importante na vida do ser humano. É óbvio que tem profissões que exigem mais de falar em público, de se comunicar melhor. Mas com relação à interatividade humana, a comunicação é super importante e obviamente que a fala é um dos principais requisitos disto, né? Sim, nós temos grandes nomes da história, né, Gaia, que se valeram da comunicação, que falavam bem, que tinham o dom da oratória, né, e que influenciaram milhares de pessoas. Sim, com certeza. E quando você sabe passar o seu conteúdo, não importa em que área você esteja, você tem um diferencial competitivo gigantesco. Então, imagino que alguém está ouvindo, assistindo a gente e pensa assim, mas eu não tenho que me apresentar em público, não tenho que conduzir reuniões, tá? Mas você pode atender clientes, né? Um serviço de atendimento de clientes. Você precisa vender a ideia de um projeto para o seu chefe, você precisa mostrar por que um projeto seu é relevante para a empresa, ou até mesmo na família, na hora de expor uma situação, um planejamento para a família, ou algum problema que precisa ser resolvido, quando você tem assertividade e segurança para passar o seu conteúdo, isso te ajuda em todas as situações. E nós temos casos incríveis, você citou de grandes nomes da história, eu vou citar um bem recente que está na nossa memória fresca, o Steve Jobs. Claro. O Steve Jobs, ele fazia apresentações memoráveis. Incríveis, né? Exatamente. Ele usava as técnicas de apresentação, ele tinha conhecimento delas, mas acima de tudo, ele tinha uma leveza em tornar, porque comunicação, ela vem de tornar comum um tema, né? Então ele tornava comum. Ele apresentava produtos revolucionários que não tinham existido até então,
de uma forma muito acessível. E ele tocava emoção, porque ele não só falava do produto, mas ele mostrava para você como esse produto ia fazer diferença na sua vida. Eu tenho certeza, Gaia, que alguém está nos acompanhando agora e está curioso. Eu posso aprender? Eu posso entender um pouco mais sobre essas técnicas? A gente já vai falar sobre isso. Pode ser? Daqui a pouco você ajuda a gente a entender? Professor Helder, as pessoas que falam melhor, que se apresentam de uma maneira mais adequada, elas são mais bem-sucedidas? Eu acredito que se a habilidade para a qual ela está se propondo na carreira profissional tiver a necessidade da fala, eu acredito que sim. O que não determina que essa pessoa será bem-sucedida ou não é não ter a habilidade para aquilo que ela faz. Sim. Agora, é óbvio que, como a Gaia falou, que em todas as profissões há necessidade de explicar, de se propor, de vender algum projeto, algo assim, que não necessariamente está relacionado diretamente a falar em público todos os dias. Mas também é importante e pode ajudar na ascensão da carreira, porque é fundamental que você se expresse bem e coloque aquilo que você quer transmitir devidamente, claramente. Então, sem dúvida que sim, Betina. Ok, a gente pode falar que falar bem ou falar em público pode ser um dom? Porque a gente ouve tantas pessoas falando, nossa, desde pequenininho já sabia se comunicar, já sabia falar, de repente em casa era quem amenizava as discussões. Isso é real ou isso é mito, Gaia? Olha, eu acredito que existem pessoas que têm esse dom natural, mas eu também acredito que qualquer um pode, dentro das suas características pessoais, desenvolver a habilidade de falar em público. Porque existem técnicas, tanto de oratória quanto de autoconhecimento também. Sim. E se você domina o seu conteúdo, eu imagino que cada profissional que atua na sua área domina o seu conteúdo, nem que seja uma parcela dele onde atua, você consegue usar as técnicas e se capacitar e consegue falar em público com grande maestria, né? Com mais tranquilidade, pelo menos, né? Sim. Eu penso assim, o dom, ele pode existir, mas ele tem que ser trabalhado. Lapidado, né? Lapidado. Se ele tiver só o dom e não aproveitar esse dom usando as técnicas, ele também pode não ser um bom orador, mesmo certeza. tendo o dom já de nascimento. E ao contrário também pode ser verdade, ou seja, você não tem o dom, mas você treinou bastante e pode conseguir uma boa performance Então falando. a gente pode resumir aqui, nesse nosso início de conversa, que a pessoa pode ter o dom para falar em público, mas quem não tem o dom pode desenvolvê-lo, né? Pode aprender técnicas, estratégias para poder falar bem em público, apresentar as suas ideias, quer seja no ambiente profissional, quer seja em casa, ou com os amigos, ou num relacionamento, né, Gaia? Falar bem, falar de repente aquilo que nós estamos pensando, expressar as nossas ideias, os nossos sentimentos é fundamental hoje em dia. Em todas as situações, né? E o que o professor Helder falou faz total sentido, porque ainda que você tenha o dom, se você não sabe como aplicar essa ferramenta, você acaba perdendo oportunidades. E quando você sabe se expressar, você tem relacionamentos mais tranquilos, porque você sabe expressar o que você está sentindo, o que você está pensando. Então, melhora a vida pessoal, melhora a vida profissional, tudo. Vocês lembram a primeira vez que vocês falaram em público? Eu me lembro. E aí, como foi? Conta pra gente, professor. Assim, vagamente, que foi no colégio, tinha uma apresentação no Dia da Pátria, e nós fizemos, a professora fez uma relação com a profissão dos pais. Sim. E aí cada um decorava uma poesia que tinha a ver com a profissão dos pais. E eu decorei da profissão do meu pai e declamei aquela poesia relativa à profissão do meu pai. Enfim, foi muito legal. Me lembro direitinho. Na hora, medo, ansiedade? Muito nervoso, muita tensão até o momento. Quando eu comecei a falar, foi um prazer, foi uma coisa assim realmente de muita alegria. Bacana. Ainda mais podendo transmitir aquilo que o meu pai atuava profissionalmente. Bacana. Se eu puder fazer uma colocação, isso que o professor falou faz total sentido, porque assim, nós ouvimos de muitos profissionais que falam em público constantemente, palestrantes, treinadores, e eles continuam sentindo aquele frio na barriga, aquela expectativa, aquele nervosismo, entre aspas, antes de se apresentar. Isso é normal, então não significa que você não vai fazer uma boa apresentação. Porque está sentindo isso, É normal do ser humano que você tenha uma certa apreensão na hora de se apresentar, mas se você se preparou, se você está convicto do conteúdo
que você vai passar, se você já conhece as técnicas, quando chega o momento é um grande prazer. É um grande prazer. Quando você percebe que a sua comunicação está causando um impacto no outro no sentido de ser clara, Sim. de fazer a diferença, de passar uma mensagem, é uma realização maravilhosa. É isso que a Gaia está falando, é muito bacana, porque são sentimentos, de repente, que podem parecer negativos, como o medo, a ansiedade, o frio na barriga. Há pessoas, inclusive, que relatam que o coração bate tão forte que elas não podem ouvir a própria voz. Isso é ansiedade. Né? Isso é comum também acontecer para quem vai se apresentar em público. Sim, e sabe o que eu acredito? É que não só é necessário para que a pessoa sinta que ela não está bem preparada e precisa preparar, muito embora possa estar, ou seja, esse cuidado e esse medo pode ser também uma proteção para que ela não relaxe. Sim, Porque, sim. como a professora falou, até o momento de começar a falar, os próprios cantores apontam isso quando eles vão para um show, é uma sensação de que está para chegar um momento importante. E estar para chegar um momento importante na vida da pessoa é fundamental, ela ter essa relação, porque ela se cuida mais, né? o corpo fica em alerta. E falar em público não é diferente. Por isso, obviamente, que tem que estar bem treinado, não é? Que tem que estar preparado. E aí, depois é um grande prazer, principalmente se você for bem. Com certeza. Lembrou, Gaia, da primeira vez que Lembrei, apresentou em público? e é um exemplo totalmente diferente, porque foi um público familiar. Eu tinha, acho que uns 10, 9 anos, e eu organizei um evento no Natal da minha família. Eu coordenei todas as priminhas mais novas, escrevi roteiros na máquina de escrever. Eu sou da época da máquina de escrever. Escrevi roteiros, fiz o roteiro do programa e dirigi e apresentei o número de cada uma para toda a família no Natal. Que legal. E para mim foi maravilhoso, acho que eu já tinha essa habilidade de dirigir e coordenar e produzir programas desde então. Eu não lembro de ter sentido apreensão, para mim foi uma grande realização. E aí todo ano a família queria que nós tivéssemos o programa especial de Natal. Ok, produzido pela Gaia, né? A Gaia trabalhou muito tempo como produtora de TV, né, Gaia? Exatamente, depois virou profissão, né? Ok. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente vai voltar para falar sobre essas estratégias, sobre as técnicas, professor. De repente, como você que está em casa nos acompanhando pode aprender a se posicionar bem diante do público, falar bem diante do seu público, né? Tendo domínio do conteúdo, da informação, mas também dessas técnicas que o Concerto de Ideias vai ensinar para você. E se você quer conhecer mais sobre o nosso programa e os nossos bastidores, é muito fácil. Acesse o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo aqui na sua tela. Não saia daí que a gente já volta. Olá, já estamos de volta e você está acompanhando o Concerto de Ideias. O tema hoje é falar em público. E conversando com a gente aqui no estúdio estão o professor Helder de Melo Moraes, que é graduado em Publicidade e Propaganda e Relações Públicas na PUC de Campinas. Além disso, o professor Helder é mestre em Comunicação e Mercado pela Casper Libero de São Paulo e hoje dá aulas no UNASP e também é doutorando em Comunicação e Marketing pela USP. Com a gente também aqui a Gaia Machado, que é graduada em Jornalismo e mestre em Comunicação pela Casper Libero. No primeiro bloco a gente conversou aí sobre a importância de se comunicar bem, de falar bem em público, de expressar suas ideias, quer seja no ambiente profissional, ambiente familiar ou entre os amigos, né? Quem se comunica bem, de repente pode conseguir uma posição melhor, de repente pode expressar melhor as suas ideias, pode ter, quem sabe, relacionamentos mais saudáveis, né, Gaia? Porque consegue expressar as próprias ideias, os sentimentos e tem uma vida aí um pouco mais tranquila. Pode ser dom, mas também pode ser aperfeiçoado, pode ser desenvolvida essa técnica, essas estratégias para que você consiga falar bem em público e apresentar bem as suas ideias ou o seu trabalho. Mas e quem não tem dom? E quem ainda não conhece, né, essas técnicas, está no lugar certo, assistindo ao Concerto de Ideias, porque hoje, né, professor Helder, nós vamos ensinar ao pessoal de casa, não é isso? Sim, claro que vamos. Pelo menos algumas dicas nós vamos passar. Ok, o básico, né, Gaia, para começar bem. Para começar muito bem. Maravilha. Então hoje o Na Prática vai ser aqui, dentro do programa. E a Gaia vai nos ajudar a entender quais são essas técnicas, quais são essas estratégias que a gente precisa dominar, além do conteúdo, né? Para poder falar bem. Por onde a gente pode começar, Gaia?
Olha, tem uma coisa muito interessante que poucas pessoas se atentam. Eu não sei quantas pessoas sabem, mas pesquisas dão conta de que apenas 7% da nossa comunicação total, da eficácia da nossa comunicação, tem a ver com o conteúdo que você passa. Gaia, você está querendo dizer que o conteúdo não é importante? Claro que ele é fundamental. Só que o restante, 93%, tem a ver com o seu tom de voz e a sua expressão corporal. Então, quando você tem uma expressão corporal, uma postura mais segura, quando você tem uma voz que passa segurança, que passa tranquilidade, você já alcançou 93% da eficácia da sua comunicação. O que já é quase tudo, Já, né? eu posso falar assim, groselha, salgadinho, veja bem, qualquer coisa, mas se eu mostrar, se eu mostrar que eu tô segura e que eu tenho domínio e uso a mão aqui, eu já estou passando confiança. Ok. Então é um bom começo isso, né? O corpo se expressa e comunica mesmo. E o seu tom de voz, né? Claro. E na sequência disso, nós temos também aquelas coisas que não devem ser feitas, como, por exemplo, gestos abruptos, não é? Bruscos, rápidos. Bruscos, rápidos. Mão fechada, que transmite raiva, que transmite sensação de tensão. Sim. Então, algumas coisas nesse nível aí também é super importante para que, somado a essa questão que a Gaia falou, que é a preparação e a condição da voz, dê um resultado positivo em relação a falar em público. Você que está em casa, vai anotando aí, papel e caneta na mão, para você anotar todas essas técnicas e conseguir melhorar aí os seus relacionamentos e se colocar melhor também no ambiente profissional. Então, presta atenção que 93% da comunicação não se dá pelo que se diz, mas aquilo que a gente não fala, o que o corpo mostra, o tom de voz, a postura, é mais ou menos isso. Uma forma muito prática de você testar isso, imagina que você tem uma reunião na empresa e você precisa apresentar um projeto. Treina com seus amigos, com seus familiares antes. Porque quando nós estamos entre amigos, nós ficamos à vontade, nós explicamos de uma forma muito serena, tranquila. E aí você pega e replica exatamente dessa forma em público. Então treinar antes é um segredinho. Treinar e principalmente trazer para a comunicação em público, seja ela com o chefe, numa palestra, numa entrevista, no que quer que seja, essa naturalidade da conversa entre amigos. Então essa tranquilidade. E o professor Helder falou de movimentos bruscos, isso é fundamental, mas a ausência de movimentos também é terrível. Mostra apatia. Imagina você falar assim, sem se comunicar, sem mexer os braços, porque na nossa comunicação diária, quando nós estamos contando alguma coisa empolgado para os amigos... A gente se movimenta. Tem o sentimento, né? Então, o corpo, ele passa o envolvimento. E quando você está envolvido no que você fala, quem está ouvindo também se envolve. Então, paixão, emoção, conexão com o que você está passando, conecta o outro também na sua mensagem. Ok, então olha só, quando você está envolvido com o que você fala, o outro que ouve também se envolve. São dicas fundamentais, professor Helder. Sem dúvida. E quando não tiver os familiares perto, até por conta da vida moderna, todo mundo fora de casa e tal, tem um grande amigo que é o espelho. Verdade? Perfeito! O espelho, vai para frente do espelho e pratica. Ele vai te dar aquela real situação que você vai vivenciar naquele momento. E aí, está muito nervoso? Respira fundo 3 vezes, né, professora? Bem fundo, acalme-se e começa, então, a sua grande empreitada. E o espelho vai te dar esse feedback, né? E ele não vai reclamar, ele não vai te chamar a atenção. Ele só vai mostrar. Ele não vai te passar nenhum tipo de medo. Isso faz com que você tenha muito mais condições de se preparar do que ir sem nenhum preparo, porque ele próprio ali na reação com a imagem está te mostrando os efeitos. Essa questão que o professor Helder falou da respiração é fundamental, né, Gaia? Respirar para se acalmar, para equilibrar. O que mais que a gente pode? Pode mostrar pro pessoal Eu posso de casa? levantar? Fica à vontade. Vai lá. Vamos fazer uma na prática aqui. Vamos então. na prática total. Tem uma coisa muito interessante, porque o nosso corpo, ele está muito ligado com as nossas emoções. Ok. Então, quando você está retraído, normalmente você se fecha, né? O ombro mais caído. Você se fecha para o mundo e a sua postura mostra isso. Só que você também pode mudar a sua emoção através de como você direciona a postura corporal. Então, quando você está confiante, você abre o peito. Então, se você quer se sentir confiante para falar em público, uma técnica muito eficaz é você fazer essa postura de confiança. Colocar os ombros para trás. Colocar os ombros para trás, puxa o braço assim, estica, levanta o pescoço. Gente, não precisa fazer isso em público, né? Vai Faz naquela escondidinho. salinha, no cantinho, antes de sair de casa. Estica os braços, levanta a cabeça e fica uns 3 minutos assim.
A Respirando. sua fisiologia, exatamente. A sua fisiologia vai perceber que o seu corpo está mostrando que você está confiante e ela vai assimilar essa sensação de confiança. E junto com a prática, com o treino, você Se está sente muito seguro mais seguro. para entrar para uma apresentação. Exatamente. Então isso não é frescura, isso é comprovado, isso é real. Exatamente, o seu corpo cérebro ele absorve responde isso. à sua postura e olha pela sua linguagem corporal que você está de peito aberto para falar em público, porque isso aqui é estar de peito aberto, né? E aí ele Entendi. te prepara para esse momento. Tem até uma comparação com essa questão de estar de peito aberto com a postura do Tarzan, aquele personagem, não tem? Tem. Como é que é essa história, Gaia? Ela comentou com a gente aqui, nos bastidores, e fez até pra gente aqui o modelinho, como é que o Tarzan fez. Ela disse que em público ela não ia fazer, não ia mostrar aqui na Me TV. pegou. Então, Gaia, mostra pra gente como é que é essa história. Eu ministrei aqui no NASP a disciplina de técnicas de apresentação e eu fiz esse exercício com os alunos em sala de aula, eles ficaram em pé, fizeram uma postura de confiança. Você acabou de ensinar pra gente. Sim. E aí depois, e eu não sou da área de medicina, tá, gente? Mas assim, aqui, mais ou menos, nós temos o timo, que é a nossa glândula de defesa do organismo. Sim. E aí, eu não vou entrar na parte médica se funciona, se não funciona ou não. Mas qual é a postura do Tarzan quando ele quer sair pra luta, pra guerra, pra ganhar a selva? Ele bate no peito, não vou bater aqui por causa do microfone, mas ele bate no peito e aí com aquela postura de ombro aberto, confiança, ele se sente... Bati. Bateu, fez Ele barulho. ele se sente seguro para enfrentar os desafios. Então, os alunos, eles estavam se preparando para um evento onde eles vão falar em público. Sim. Eu falei, gente, antes de entrar, vai num cantinho, 3 minutinhos na posição de confiança, com a mão para trás, peito aberto, bate no peito, você é o dono da selva da sua fala, e isso funciona. É quase como o empoderamento, né? Eu me aproprio disso para poder me mostrar seguro. Exatamente, é uma forma lúdica e corporal de você se empoderar e confiante, de peito aberto, enfrentar aquele desafio na certeza de que o conteúdo você já tem, Sim. porque você já estudou, já se preparou, já certeza. treinou no espelho. Então, vai de peito aberto na certeza de que você vai obter um bom resultado e vai transmitir o seu conhecimento. Perfeito. Praticou em casa junto com a Gaia? Daqui a pouquinho você vai ter mais tempo para fazer isso, tá bom? Professor Helder, mas tem uma questão que de repente eu fiz essa técnica que a Gaia acabou de ensinar, eu bati no peito, eu tô seguro e tal, e eu começo a falar e me dá um branco. Sim. Toda a informação some da minha mente e aí? Sim. Existem alguns recursos para isso. Existe até recurso para quando você é colocado no improviso. Eu vou começar com o improviso. Perfeito. Você foi colocado no improviso. A primeira coisa que você deve fazer, lembrar de algo relacionado àquilo que você vai falar ou ao público para quem você vai dirigir Fazer a uma palavra. relação? Por exemplo, eu estou vindo para cá, né? E recebo uma ligação do meu chefe que eu deveria ir para um outro lugar perto daqui, substituí-lo, não é? E aí eu vou pensando, bom, eu tenho conhecimento do assunto, mas eu não sei exatamente como colocar, porque eu não fiz o roteiro. Aham. Então, neste caminho, você vai pensando em algo que tem a ver com aquela cidade ou com aquele público com quem você vai falar. Exemplo, chegando o Engenheiro Coelho, eu falo um pouco sobre o nome. Por que será Engenheiro Coelho? E posso até perguntar ao quebra-gelo. público, é um quebra-gelo. Posso até perguntar ao público, Engenheiro Coelho, eu me senti curioso quando estava vindo para cá. Você pode me falar por que chama Engenheiro Coelho? A Essa pessoa pode falar, cidade? não sei. Ah, então, eu também não sei. Enfim, isso vai se aproximando, Começa né, a criar um vínculo, quebra o gelo. com o público. Isto pode realmente servir. A outra questão do branco que realmente existe é que você tenha algumas pausas durante a sua fala. Essas pausas, elas servem realmente para ajudar o seu cérebro a se oxigenar novamente Ok. e lembrar da questão que você esqueceu. Então, esqueceu? Não depinta que esqueceu. Nós temos, Gaia, um microfone aqui em cima da mesa. Como segurar, professor Helder? É o Como se seguinte, posicionar com esse microfone, é o se precisar seguinte. usá-lo? Eu vou dizer a você o seguinte, as pessoas vão falar em público e às vezes sentem fome e querem engolir o microfone. Bem perto da boca. Né? Isso atrapalha muito a vazão do som e, por conseguinte, atrapalha a audição. Sim. Outras pessoas pegam o microfone aqui embaixo e isso faz com que o tremor, caso haja, Nervosismo, e o né? nervosismo reflita exatamente no ponto principal do microfone, que é onde capta a sua voz. Então, por favor, segure o microfone ao meio. Se estiver sentado, procure encostar as costas exatamente no encosto da cadeira para liberar o diafragma, Ok. para evitar que a respiração Fique fique ofegante, saindo na aham. fala. E quando você estiver com o microfone no pedestal,
Ao arrumar o pedestal, segure o microfone onde está o pedestal e pise no tripé do pedestal. Por quê? Porque você pode, pegando o microfone, tirar o microfone do pedestal e aí você já começa a primeira gafe e, com certeza, o primeiro motivo para ficar nervoso. E daí já fica mais nervoso ainda. Exato. Se você pisar no tripé, vai ficar firme essa ponta do pedestal e você consegue manipular o microfone. Nossa, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, dando dicas para quem está em casa, que realmente são fundamentais para a gente se desenvolver bem, não só na profissão, né? Nós Mas também nos gostaríamos, né? relacionamentos. Eu preciso agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite e estarem conosco hoje aqui no Concerto de Ideias. E muito obrigada a você que tem nos acompanhado, obrigada pelo seu carinho e obrigada também pela sua companhia. A gente fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana e, é claro, nós vamos te aguardar, ok? Até lá então!